Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o São Paulo irá passar por uma reformulação gigantesca, né? E um dos nomes que não para, né, de aparecer para possivelmente deixar o São Paulo é o Juliano Galopo, né? Por todo aquele contexto que nós já sabemos, já estamos acostumados, né? Juliano Galopo mal foi aproveitado com os últimos técnicos, né? Que passaram pelo São Paulo, um jogador que mesmo disponível não agradou, não teve chances, não teve sequências. Acho que dá até um certo debate, uma certa discussão em relação ao rendimento, ao desempenho do Juliano Galopo, né? Ele começou bem no São Paulo, depois, de verdade seja dita, caiu um pouquinho. Acho que a gente fica com uma impressão de que poderia ter tido uma carreira diferente no São Paulo, poderia ter rendido mais com o valor que foi investido no Galopo. Nós pagamos aproximadamente 40 milhões de reais pelo Juliano Galopo, né? Com o que foi pago pelo Banfield. E aí todo mundo esperava um outro cenário, né? Outras coisas envolvendo o futebol do Juliano Galopo e o desempenho dele nos jogos pelo São Paulo. Mas isso não aconteceu e o São Paulo mantém ele, né? Sempre que aparece a conversa, o São Paulo coloca, né, ele como um jogador negociável, tanto para compra quanto para troca. E aí o São Paulo quer meio que recuperar todo o investimento que foi feito no Juliano Galopo, né? O São Paulo quer seja em troca, seja em venda. São Paulo quer valores bem razoáveis considerando o que gastou no Galopo. E aí nós vemos que possivelmente, muito provavelmente, a temporada do Galopo já acabou pelo São Paulo, não foi nem relacionado para os últimos jogos, uma coisa assim, né, que todo mundo assusta, né, porque independente dele merecer jogar ou não, estar merecendo ou não, isso é uma outra conversa, é um jogador nosso que não é nem relativamente jovem, que não é nem relacionado. Então, por essas e outras, com essa reformulação iminente que o São Paulo vai passar, né? Saídas e chegadas, muito provavelmente o Juliano é um nome o Juliano Galopo é um nome que aquece cada vez mais para deixar o São Paulo nessa janela de transferência, né? Do final do ano. Seja por empréstimo, venda, troca, qualquer coisa nesse sentido. Galera, Júlio Casares, né? A aparição recente do Júlio Casares, bem bombástica, digamos assim. Júlio Casares está montando um fundo, né, de aproximadamente 240 milhões. É um fundo de investimento para quitar as dívidas. Te digo o que é isso, o que está acontecendo. Gente, pelo que eu entendi, é uma coisa boa e ruim, né? É um empréstimo, não deixa de ser um empréstimo também, mas com regras melhores, né? Uma coisa mais saudável, uma coisa um pouquinho melhor na teoria. O nosso problema de tudo isso é quais serão as práticas, né? O motivo que ele ele quer montar esse fundo de investimento e o valor específico o foco são quitar as dívidas com os bancos, dívidas antigas, que inclusive não são só dele, né? Quitar dívidas que não são só deles, dívidas que já tinham o São Paulo. Ele fala de uma forma em que ele está muito preocupado com o futuro do São Paulo, com o amanhã do São Paulo, principalmente o financeiro, né? Que é uma coisa que não só o preocupa, mas que preocupa a todos nós. E o Casares, ele é um cara muito presente neste tema, em querer mexer nessa ferida financeira que o São Paulo acabou se colocando, né? Então, os 240 milhões que ele pretende com esse fundo para quitar as dívidas com os bancos. Isso é uma coisa muito boa, né? Você amortizar as taxas administrativas, os juros dos bancos, né? Que é sempre uma bola de neve, são sempre dívidas muito preocupantes, digamos assim. Então, é bom por causa disso e o ruim é que não deixa de ser um novo empréstimo e a prática disso, né? Nós estamos querendo ver mais atitudes, soluções, né? De tipo, a dívida tal resolveu, né? A gente vê muitos ativos entrando com premiações de torneios, com bilheteria, com novos contratos, novos patrocínios, vendas de jogadores. E por que a dívida só aumenta, né? O Casares falou disso também. Mas assim, é uma coisa boa e ruim, não deixa de ser um empréstimo também, o fundo de investimento, né? Não deixa de ser um crédito, né? A grosso modo falando, mas com regras mais saudáveis, mais interessantes, mais cuidadosas, digamos assim, em relação ao crédito recebido, né, pela instituição, no caso aí.
Então isso é bacana, mas é ruim porque qual que será a prática disso, né? Nós precisamos ver uma prática muito saudável, muito bacana em prol do São Paulo em relação a isso. Basta esperar, né? E o Casares, ele admitiu uma coisa, né? Ele falou uma coisa assim, ele fez um pronunciamento para falar sobre o fundo e a aprovação do fundo, né? E ele admitiu uma coisa que ele não tinha falado antes, né? Ele não tinha deixado, talvez não tivesse deixado explícito da forma como ele deixou, que foi a questão do gastamos, eu tô falando, não foram exatamente com essas palavras que ele falou, tá? Mas gastamos um pouco mais porque o torcedor lá atrás, né, no começo da gestão dele, precisava de um título. E é verdade. Mas você não é torcedor, né? Você é torcedor do São Paulo, você fala que você é torcedor de arquibancada, né, Casares? Você é um torcedor do São Paulo. Só que as suas ações e atitudes não podem ser igual de um torcedor. Nós queremos título, mas há quanto tempo nós estamos brigando por lógica, coerência, boa administração no São Paulo? Você não falava isso no começo, né? Você não falava isso, que iria fazer qualquer coisa para ganhar um título. Você falava que iria fazer qualquer coisa para ganhar dentro das limitações financeiras, administrativas e de gestão do São Paulo. Então, para mim, mudou um pouquinho o discurso aí. Ele admitiu que gastou, né? O São Paulo aumentou a dívida porque ele optou, né, por trazer um título imediato para a torcida. É óbvio que nós não vamos reclamar de título nunca. É o que a gente mais quer e é o que é necessário. A minha única ressalva, a única crítica, é mudança de discurso. Quer não trazer Lucas Moura, quer não fazer nenhuma atrocidade financeira, quer não trazer o Oscar, quer não trazer o Kurzawa, não entramos na briga pelo Memphis porque custava tanto, o Michel é muito caro, quer não trazer ninguém, tudo bem, beleza. Só que fala pra nós, né? Eu não vou trazer ninguém, São Paulo não vai mais contratar ninguém, vai só contratar jogador extremamente barato até 2027. Tô dando um exemplo, tá, gente? Que a diretoria deveria ter feito. Até 2027. Depois disso, quando a gente acabar com todos os problemas financeiros do São Paulo, com toda a dívida, aí nós vamos contratar, aí nós vamos começar a contratar. Se ganhar um título até 2027, tô dando exemplo, galera, o que a diretoria deveria falar, se ganhar um título até 2027, muito que bem, gente. Nós iremos só trabalhar para quitar a dívida do São Paulo até 2027. Se eles falam isso, nós teríamos um prazo, nós teríamos um norte. Mas a gente vê tudo jogado, tudo bagunçado, porque da mesma forma que fala que tá tomando cuidado, a gente vê decisões ridículas, né, sendo tomadas, como a contratação do Michel Araújo. E agora eu não tô nem entrando no mérito se eu gosto do jogador ou não. Foi uma compra patética, bizarra, né? Fala assim, coisa de 12, 14 milhões de reais. O André Silva, que é um cara que eu gosto, custa 20 milhões para ser banco. O Ferrarese, que é um cara que eu gosto, custa 20 milhões para ser banco. Galopo é um cara que não é nem banco, não é nem utilizado, custou 40. Então falta lógica aí. Mas o vídeo não é pra criticar, né? Tem coisa boa acontecendo por aí. É que não dá pra abordar esse tema sem falar tudo que tá acontecendo. Gente, Bobadilla é um dos jogadores que pode sair do São Paulo. Isso daqui talvez seja uma boa notícia, não pelo fato de nós perdermos o Bobadilla, porque o Bobadilla vem crescendo demais à frente do futebol do São Paulo, né? Na carreira dele no São Paulo, tá sendo muito bacana ter o Bobadilla jogando a bola que está jogando pelo São Paulo. Pode ser uma boa notícia porque por esse rendimento, por esse desempenho, já tem clubes da Europa interessados no Bobadilla, e o Bobadilla é um dos que pode deixar o São Paulo no final do ano. E aí o São Paulo vai querer faturar uma grana alta, né? Bobadilla está meio que virando um jogador de base, né? Dá para comparar o Bobadilla como se fosse base do São Paulo pela idade. Ele é bem novinho, né? E aí o São Paulo vai... Caso o São Paulo negocie o Bobadilla, são por valores bem significativos. Aí seria interessante, né? De novo, não por perder o futebol do Bobadilla, mas por fazer um bom negócio, por fazer uma boa venda. Bobadilla está virando, né? Tá passando a ser como se fosse um jogador de base. É um cara que pode render muito pro São Paulo porque tá virando, tá vingando. Bem interessante. E por conta da idade, né? Ele é alto, ele é rápido, ele é forte, ele chuta bem de fora da área, ele é muito intenso, é um jogador novo, ele é um jogador de perfil Europa, né? Se olhar bem, ele é um jogador que a Europa especificamente adora. Galera, Zubeldia.
te digo o que tá acontecendo. O Zubeldia tá fora do São Paulo. Gente, muitas conversas em volta disso. Pra mim, rolou sim. Foi noticiado que o Boca teve interesse tem interesse no Zubeldia. Eu ia falar bobadilha. No Zubeldia. E aí, o São Paulo desmentiu qualquer tipo de contato. Esse é o resumão. Mas te digo o que aconteceu. Pra mim, gente, Boca veio forte pra cima do Bobadilha e... Bobadilha. Boca veio forte pra cima do Zubeldia e não teria comunicado o São Paulo. A gente precisa falar sobre isso, precisa ficar claro uma coisa, que é sempre... Isso pode ter... O Zubeldia pode ter chegado perto de deixar o São Paulo neste momento por conta do contexto geral da situação. E é óbvio que não dá para desconsiderar as eliminações nas Copas. As eliminações da forma como foi, pelo menos na Copa do Brasil, e depois a eliminação para Libertadores. Então, acho que nem o Zubeldia desconsidera, né, que talvez o futuro dele no São Paulo esteja ameaçado. Então, é bem plausível, bem pertinente toda essa história com o burburinho todo que deu, né? Por enquanto, gente, prestem bem atenção, é oficial. Zubeldia é técnico de São Paulo por enquanto. Dia 1º de outubro de 2024, o Zubeldia é técnico de São Paulo. Isso é o que nós temos hoje. Só que é muito estranho esse interesse do Boca. Estranho não, né? É muito estranho da forma como foi noticiado pelo jornal lá de fora e retransmitido por vários veículos aqui do Brasil, de São Paulo. E... pelo que a gente está vendo do contexto do Zubeldia de não estar agradando a grande parte da torcida e talvez ele considerar um futuro ameaçado pelo São Paulo, porque fica naquele jogo. Aí eu te digo, mas o São Paulo não demitiu o Zubeldia. Não, mas a gente sabe como funciona, né, gente? A partida contra o Corinthians, que foi uma vitória de 3-1, foi muito contestada por grande parte da torcida. O trabalho do Zubeldia realmente não está agradando. O treinador pode já saber que talvez não tenha vida fácil no São Paulo, ou ele terá que fazer coisas simplesmente espetaculares e mudar completamente todas as suas convicções para continuar no São Paulo. Então, para mim, teve um interesse grande do Boca, sim, para levar o Zubeldia. Pode ter sido que alguma coisa não deu certo. Para mim, isso é opinião, não é informação. Para mim, o São Paulo não foi comunicado de uma possível negociação do Zubeldia, né? Acho que o Boca chegou a conversar com a gente, né? Do Zubeldia ali, com alguém ali próximo ao Zubeldia, ou até mesmo o Zubeldia. Talvez não tenham chegado a algum acordo, ou talvez realmente o Zubeldia falou, não, eu vou ficar aqui. Tenha tido contato, o Zubeldia falou, não, eu vou ficar aqui. Mas o São Paulo não foi comunicado. Mas muito estranha essa conversa, né? Muito estranha toda essa conversa, mas uma coisa eu não acho estranho é o Zubeldia considerar seu futuro, uma vez que nós estamos vendo o contexto dele atual pelo São Paulo, com as partidas, com alguns resultados e principalmente com as eliminações. Mas vamos ver como é que vai ficar isso. Perdão, gente. Galera, Renan Lodge é um sonho do São Paulo para 2025, uma situação relativamente parecida com a do Oscar, é um sonho antigo já do São Paulo, em que o Casares já falou que o Renan Lodge é um jogador que todas as vezes que o São Paulo está se planejando, né, para contratação, e não só se planejando, mas que eles se reúnem para falar de possíveis reforços, o Renan Lodge é um jogador que o São Paulo particularmente, especificamente, adoraria, e que caso desse certo, né, de começar uma negociação, começar uma proposta, o São Paulo iria querer se preparar para trazer o Renan Lodge. Lembrando que não é nada barato, não é nada tranquilo, né, não é nada fácil, mas o São Paulo teria uma grande... O que o Casares fala, o que a diretoria fala, é que o São Paulo teria uma predisposição para negociar e fazer esforços pelo Renan Lodge. E aí, te digo, mas o que tem a ver isso? O que tem a ver, galera, é que o São Paulo, informação de dentro do São Paulo, tá? São Paulo não considera, pelo menos, né, o que eu tenho aqui é o São Paulo não considera que contratou o lateral esquerdo.
Eu tenho uma boa impressão do Jamal Lewis, queria o Jamal Lewis já entrando. A diretoria do São Paulo não considera que contratou o lateral esquerdo, que ainda está, que já chegou o lateral esquerdo que eles queriam e que vai ser isso para 2025. A diretoria do São Paulo não considera isso, não quer contratar, isso é informação de dentro, tá? A diretoria do São Paulo vai contratar mais, isso é o que nós temos hoje, que a diretoria vai contratar mais um lateral esquerdo porque não considera o Jamal Lewis dessa forma, né? E aí a gente vê, não sei se eles conversaram, né? O Zubeldia também não considera, né? Dá para entender que o Zubeldia não quer tanto trabalhar, não faz tanta questão assim de trabalhar com o Jamal Lewis, uma vez que o Wellington continua sendo o titular dele e o Michel Araújo é o próximo da posição, independente antes mesmo da lesão, né? Porque se lesionou. Mas seria o Wellington e depois Michel Araújo, depois Jamal Lewis. E a diretoria também entende que não contratou, né? Não dá para saber o que é o Jamal Lewis no São Paulo. Muito provavelmente não tenha grandes oportunidades. Por mais que vocês queiram ver, eu queria ver um pouquinho mais do Jamal Lewis, porque assim, pode ser que ele nem seja tão bom, pode ser que ele realmente não esteja preparado, mas assim, o Wellington e o Michel Araújo eu já conheço e não gosto. Então eu queria ver o Jamal Lewis, acho que não tem como piorar tanto, né? Então eu queria ver o Jamal Lewis, mas a diretoria do São Paulo considera que ainda não contratou o lateral esquerdo do seu gosto, um cara que sirva ali pro que eles mais querem, né? Pro que eles mais querem fazer. Então, por essas e outras, o São Paulo falou, né, que irá contratar mais um lateral esquerdo e aí nós podemos considerar um nome do nível do Renan Lodge, porque o São Paulo quer fazer grandes coisas. O Casares está falando que quer fazer grandes coisas, grandes contratações. Claro que é caro, não é barato, e aí o São Paulo consideraria demais o nome, a marca, a camisa São Paulo Futebol Clube para trazer um jogador de grande expressão, um cara muito bom, né, da posição, como o Renan Lodge, um cara que ainda tem grande mercado em diversos lugares do futebol mundial, né, e que não é nada barato. Mas o São Paulo não descarta e em qualquer oportunidade o São Paulo fará proposta oficial, né, como já sonda demais e analisa demais, fará proposta oficial pelo Renan Lodge para 2025. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo aqui para vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.